Olá, gente! Estão abertas mais uma vez a porta do nosso podcast semanal, o podcast Casa do Garay, um podcast que não é meu, um podcast que não é seu, porque esse podcast é nosso. E toda semana a gente traz aqui profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade para enriquecer o nosso conhecimento. Hoje eu estou abrindo aqui mais uma vez o quadro Saúde 360, onde a gente dá uma pincelada 360 graus em todas as áreas da saúde. Lembrando que o programa tem o apoio da Laser & Co, que é a primeira e maior clínica de estética laser do Brasil. Sigam eles lá nas redes sociais, eles estão com promoções, né, imperdíveis para esse final do ano. Tem o Black Pill, né, que é o peeling de Hollywood. Eles estão com uma promoção, eu já vou fazer, eu ganhei aqui. Então vai ali no Shopping Downtown, sigam ele nas redes sociais, @laserco.shoppingdowntown. Agradeço muito ao apoio também do Jornal DR1, que está sempre postando notícias fresquinhas semanalmente. Sigam eles nas redes sociais, que é o @jornal DR1. E para finalizar, a minha segunda casa, né, que é essa casa aqui, que é o Seu Pod, que é o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro, na minha opinião. Então sigam eles lá nas redes sociais, @seupod.cast. Agora sim eu vou apresentar a minha convidada de hoje, que eu estava ansioso para essa entrevista. Já teve mais uma vez aqui, uma vez anterior, no podcast Casa do Garay, mas tiveram outros convidados. Hoje é inteiramente nossa, doutora Andréia Barros. Que prazer ter você aqui no nosso podcast Casa do Garay e na nossa nova casa, né? Nossa, parabéns pela nova casa. Realmente é acolhedor, nível profissional. Eu estou assim impressionada positivamente. Parabéns e que o sucesso ronde sempre o seu espaço aqui com os rapazes, tá? Amém, Obrigada. amém, André. E obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui pela segunda vez, trazendo assim minha prática odontológica e espero também com esse podcast quebrar alguns paradigmas dentro da odontologia, né? Abrir um pouquinho, ampliar a consciência da área de saúde com foco na boca. Eu acho legal, eu já acho importantíssima a tua profissão, que é de dentista, né? E a odontologia integrativa, Sim. eu acho que é o máximo, assim. Nós falamos a primeira vez, só que hoje estamos só nós dois, então a gente pode desfrutar 100% para a gente desvendar exatamente mitos e verdades sobre esse tema. Para quem está ali atrás das câmeras, que sempre nos seguem, sempre nos compartilham, sempre nos curtem, queria agradecer muito a vocês que estão seguindo o podcast Casa do Garay. A gente está crescendo, olha, 1 ano, a gente tem milhões de visualizações, milhares de compartilhamento, milhares de curtidas. Continuem assim. E tem um símbolozinho, esse do ok aqui. Aproveita, dá um toquezinho aí, que o algoritmo do YouTube vai entender que esse programa não é desrespeitoso e aqui você só aprende. Então aqui, eu queria, de cara, Andréia, perguntar o que é a odontologia integrativa e qual é a diferença da odontologia integrativa para a odontologia convencional? Ótima pergunta, Robson. A odontologia integrativa, ela não é uma especialidade da odontologia. Uhum. Ela é uma forma de abordagem ao paciente com uma visão de saúde sistêmica, né? Então, a gente correlaciona problemas bucais que podem estar perpetuando doenças sistêmicas e doenças sistêmicas que tenham alguma manifestação precoce em boca. Com isso, a gente consegue, às vezes, prevenir, digamos assim, um problema de dente, de um canal mal feito, causando uma bactéria que caia no sistema circulatório, chegue ao coração, cause uma endocardite. Então, tendo essa visão integral de saúde, a gente consegue trabalhar também preventivamente. Então, a odontologia tradicional, ela trabalha uma parte muito tecnicista, né? Ela olha apenas o dente como um órgão estético e de função mastigatória. Já a odontologia integrativa, não. A gente chega ali e faz uma abordagem holística, vendo tanto a parte oral quanto a parte emocional, problemas emocionais que também estão refletindo em boca, como até pode ser até um meio ousado, até problemas do campo espiritual, a gente tem também um reconhecimento em boca.
Olha que bacana. Os E por ser integrativa, isso me remete à multidisciplinaridade. Você trabalha com profissionais de outras profissões em conjunto com a odontologia? Claro, claro. Esse paciente, quando ele chega no meu consultório, a minha ficha de anamnese, ela não pega somente a parte odontológica, né? Então, ali eu vou investigar sono, vou investigar alimentação. Dentro da necessidade do paciente, eu encaminho para profissionais de minha inteira confiança, que trabalham também com essa visão integrativa. E, assim, em conjunto, a gente vai traçando estratégias para a melhora desse paciente. Então, tenho, sim, profissionais de múltiplas profissões que fazemos, dentro da nossa mesma visão, um trabalho em conjunto, sempre visando a melhora do paciente. Que bacana, porque às vezes, né? Agora eu vou te fazer muita pergunta de leigo aqui, Não, tá? Que deve à ser vontade, pergunta. é isso que é o melhor de tudo, né? Eu vou ser aqui tipo um paciente teu. Sim. Porque eu acredito que muitas pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui: desgaste de dente. Né? Sim. Às vezes é por causa de um ranger de dente à noite, um bruxismo, Sim, né? sim. E pode ser um problema emocional, não um problema do dente, né? Nesse caso, o dente ele não é a causa principal, não é isso, Andréia? Sim, o dente, digamos que ele sofre, né? Ele sofre como consequência, porque o bruxismo ele tem múltiplas causas, né? Sendo que o emocional é o mais presente. A gente vê que é o mais presente realmente é o profissional, é o emocional. Todo mundo, principalmente na pandemia, todos passamos por fases difíceis, né? E o bruxismo no consultório, a casuística aumentou enormemente, né? E como eu tenho uma visão de dente como criação de identidade, ela traz a nossa história de vida também. Os cristais do esmalte, eles têm uma capacidade de armazenar memórias, né? Como um cristal. A parte eletromagnética consegue armazenar ali memórias. Então, esse bruxismo, ele também é visto como uma maneira, esse ranger, esse desgaste, você desgastar, às vezes, memórias que não estão sendo interessantes naquele momento. Entendi. Então, essa é a visão que a gente traz também da parte emocional, do momento que a pessoa está passando, né? Então, o dente, ele sofre consequência de um problema emocional, entendeu? Uma pessoa da minha idade, eu tenho 54 anos, né? Então, assim, os meus dentes, eles sempre foram perfeitos. Mas eu sinto que hoje ele está sofrendo um desgaste. Eu não sei se é por causa do uso prolongado e tudo mais. Você também atua nessa parte de... Robson, aqui, ó, desgastou, eu vou refazer esse dentinho aqui. Sim, da parte estética, vamos falar assim. Sim. Não, eu também trabalho com a parte tradicional da odontologia, né? Só que, por exemplo, quando eu olho aquele dente, eu não olho só para aquela cárie. Certo. Né? Eu vejo qual é o dente que aquela cárie teve. Né? Dentro da minha visão de microsistema bucal, né? Que a gente, como eu sou acupunturista, na medicina chinesa nós somos campos de energia, né? Sim. E esses campos são meridianos que passam por todo o corpo, inclusive na boca. E na boca ela traz um microsistema, que a gente pode fazer a integração com órgãos, com vísceras, com glândulas, com vértebras, com várias partes do corpo, né? Então, quando aquele dente ali aparece com uma cárie, eu vou ver se aquela cárie... porque eu trago sempre uma pergunta para o paciente, que é a seguinte: se você se alimenta, a sua boca, você se alimenta, o alimento vai na boca inteira. Sim. Você escova o dente, você escova todos os dentes. Você passa fio dental em todos os dentes. Por que a cárie acontece numa face de um determinado dente? Alguém já pensou nisso? Eu não. Eu não sei nem a resposta. Nem saber.
Então, a gente vai, através dessa leitura da boca como um microsistema, eu vou ver qual o meridiano energético passa ali, aonde ele está ligado, a que emoção ele está ligado, se dentro daquela emoção, isso você já está trazendo como uma memória de um outro momento, se é uma. Porque o dente a gente chama de um órgão sacrificial, é como se ele fosse um fuzil. Para que a energia ela não estoure naquele órgão, naquela glândula, ela estoura primeiro no dente. Entendi. Então, eu gosto de mostrar que o dente é muito mais só de mastigação. Ele é uma identidade sua. Ele traz essa história de vida sua. Entendeu? Então, é meio, assim, é meio louco, Sim, mas não, mas eu tô a gente conseguindo começa, compreender. assim, na prática, quando a gente começa a trabalhar na prática com isso, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma paciente que eu já acompanhava há muito tempo com problema periodontal, um dia ela chegou com uma piora de um determinado dente, né? E aí, conversando com ela, eu olhei qual era o meridiano, aonde estava passando, e perguntei sobre o meridiano que passava no joelho. Eu falei, como é que anda o seu joelho? Aí ela falou, ai, doutora, foi bom você ter falado, meu joelho voltou a doer, vou ter que voltar a fazer de novo, né? Então, fiz o tratamento local do dente, né? O tratamento periodontal local, para também aliviar esse tratamento quando ela foi se fazer no joelho, entendeu? Nossa, olha a ligação. E você tá falando comigo, eu vou viajando aqui. Você tá falando, tô te olhando, mas estão passando várias coisas na minha cabeça. Existe a possibilidade de um dente estar ligado a um órgão, tipo fígado, tipo estômago, tipo Sim, pulmão? Tem? com certeza, com certeza. E aí esse órgão ligado a uma emoção, ainda tem essa Sim. possibilidade da gente explorar, né? Eu gosto de trazer também um exemplo muito interessante de um paciente e amigo que foi fazer uma pesquisa no meu consultório, já que ele sabe dessa minha visão de odontologia, de um implante que ele teria que refazer porque ele estava perdendo o implante. Já que a saúde dele, geral, estava ótima, por que ele estaria perdendo esse implante, Sim. né? E então eu vim trazendo junto com ele, né? A gente faz uma viagem retrocedendo junto com o paciente da história do momento que ele perdeu o dente. E então ele me falou que o momento que ele perdeu o dente foi quando ele estava se separando e a separação da filha, toda uma situação um pouco traumática. Sim. E eu falei, e agora? Você está vivendo algum momento semelhante com a sua família? Agora eu entrei na justiça para suspender a pensão e estou vivendo aquele conflito que originou a minha perda. Então, se a gente não tivesse esse olhar, não ressignificasse, aí ele entra a questão do profissional, né? Vamos para um terapeuta, entrasse essa questão, não sei se esse segundo implante também não seria perdido. Entendi. Né? E com isso eu trabalho também para limpeza de memórias com uma terapia neural, que é justamente a gente usa um anestésico de diluição bem baixa, mas com uma capacidade de limpeza daquele campo eletromagnético que ficou ali guardado no corpo, através do sistema nervoso simpático. Então, ele, trabalhando a ressignificação dessa emoção junto com a limpeza do campo, com certeza o sucesso do novo implante seria certo. Entendeu? Olha que bacana, gente. Eu adoro isso, porque eu já vejo que, às vezes, o problema, a causa não está no problema. Não está no problema. Né? A causa está num emocional, está numa outra dor, está num órgão, está num osso, que nem o caso do joelho, né? Da tua paciente. Está distante, é o que a gente... Laí Ribeiro que fala, não existe uma cabeça sem corpo e um corpo sem uma cabeça, né? Ou uma boca, né? Então, quando a gente separou isso, a gente perdeu a grande chance de ter uma visão integral do paciente, né? E ajudar melhor, né? Claro. Sempre ajudando melhor.
E a gente, quando leva para a tua profissão de... Pode falar odontóloga, né? Pode, claro. Opa, que é desculpa. dentista integrativa, a gente fala que o cartão de visita de qualquer pessoa é o sorriso. Correto. Né? Eu sempre falo isso. E hoje eu cheguei num posto de gasolina, eu fui numa loja de conveniência, e tem duas meninas simpaticíssimas que sempre me dão um bom dia com um sorriso largo. E hoje o dono da loja de conveniência estava lá, eu vi logo que era o dono, perguntei se era, ele respondeu, o seu Manuel, e eu falei, cara, eu queria parabenizar essas duas atendentes aqui, que elas sempre me atendem com um sorriso largo, eu amo uma pessoa assim disposta, num sorriso. Sim, hoje é tão sim. difícil, né? As pessoas estão tão estressadas ou estão no telefone celular e nem dão atenção para o cliente direito. Elogiei. E por que eu estou te contando essa história? Porque você falou do campo energético. Você acredita, porque eu acredito, você acredita que o sorriso, essa disponibilidade, você tá de bom humor, né? Ele abre coisas boas para a tua vida, Andréia? Eu já estou entrando em outro campo, já o espiritual, vamos falar assim. Sim, Mas sim, me sim. remeteu a isso, eu não sei Sim. porquê. Sim. A boca é por onde tudo entra e muita coisa sai. Sim. Né? Então, se a gente olhar a boca como um vazio, né? Porque a gente tem altura, profundidade e largura. E dessas 3 medidas, a gente tem a quarta, que é o vazio da boca. Onde está o quê? Onde está a língua, onde está a nossa expressão no mundo. Essa expressão no mundo é o que você inspira e o que você vai expirar para o mundo do que você traz. Então, se você é uma pessoa que você é uma pessoa motivada espiritualmente ou motivada em trocar ou fazer um bom serviço, isso vai se expressar na sua boca, óbvio. E em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, no que você fala, no seu sorriso. Então, a boca é um órgão que... Ela é importantíssima. Assim, se não fosse a boca, eu não tinha nem minha profissão aqui de comunicador. Exatamente, dentro da sua profissão, então Né? tudo, né? Primordial. Né? E eu sempre falo para as pessoas, para elas tomarem cuidado com o que elas falam, porque a palavra, ela dói mais do que qualquer soco na cara e do que qualquer tiro no peito. Eu sempre falo isso. Com certeza. Uma palavra mal posta ali. Exatamente. Né? Vamos falar de princípio, André. Voltando aqui para a odontologia integrativa, qual é o principal... quais são os princípios da odontologia integrativa? Em primeiro lugar, é uma avaliação, né, com uma visão holística. Ou seja, a gente vai ver a questão física. A questão física, a gente investiga horas de sono, qualidade de sono, qualidade de ingesta, desparasitação. Isso é a parte física que a gente vai investigando durante a anamnese. Certo. Né? Fora o exame oral, o exame radiográfico, que já é o convencional. Mas, além disso, a gente também conversa como é que está o momento, né? Porque, às vezes, chegam pessoas no consultório, aquilo que você estava falando do sorriso, que elas querem mais ser ouvidas. Né? É verdade. Elas querem ser Elas querem orelhas, ouvidas, elas não querem nem mais a boca. Não, tem paciente que chega, conversa, e você tem que respeitar o momento dele, porque às vezes causa até uma violência, né? Sim. Abre a boca, vamos ver como é que está o Pois dente. Não. Vamos direto ao assunto? Vamos. E tantas pessoas que chegam com trauma de outros dentistas. Desculpa. Tá. Espera aí, rapidinho. Eu posso voltar a pergunta aqui? Pode. Vou voltar a pergunta, tá, ô Heitor? Da sua pergunta, tá? Deixa eu pôr o relatório aqui e... Nada. Pra mim estava acontecendo alguma coisa de urgente lá fora. Ah, tá bom. Quando quiser. Então, Andréia, voltando aqui à odontologia integrativa, quais são os princípios da odontologia integrativa? Bem, a odontologia integrativa, ela sempre foca a visão sistêmica do paciente. Né? Então, a parte física, emocional, mental e, às vezes, até espiritual mesmo. Então, começamos pela uma anamnese mais profunda, avaliando sono, qualidade, quantidade, ingesta de água, alimentação, desparasitação, como é que anda, porque existe uma relação direta entre boca e intestino, né? Então, um desequilíbrio de flora
da intestino pode influenciar na boca e vice-versa. Então, existe aí o exame físico também, olhando os dentes, olhando radiografia, isso daí é a parte física. Depois eu vejo também como é que está o emocional, como é que está o momento, se a pessoa está, quais as emoções que ela traz naquela hora, traz as preocupações. Já como eu sou acupunturista, já examino como é que está a língua, como é que está o pulso, como é que está a energia. Então, e muitas vezes os pacientes eles querem trazer alguma queixa que às vezes não está ligada nem à odontologia, né? Eu imagino. No emocional, principalmente, Emocional. né? Porque você deve mexer na vida familiar, você deve mexer na vida sentimental, você deve mexer com a vida financeira. Sim, porque sim. são coisas até Várias espiritual, preocupações, né? exatamente. O dentista ele tem que entender que ele adentra a intimidade da boca. A boca é uma intimidade, Sim, né? total. Então, tem que ter um respeito naquela hora. Não pode... Muitos pacientes chegam com casos que eu chamo que são violências odontológicas, né? Porque eles chegam com tanto trauma de dentista por causa disso. Não tem aquele cuidado, aquele entendimento que, às vezes, a pessoa quer mais se expressar. Você tem que ouvir qual é a queixa dela, né? Sim. Em vez de impor o que você acha importante. Sim. Às vezes eu tenho pacientes que vão lá com o dentista indicou uma extração e a gente começa a conversar e investigar. Não é o momento dele extrair aquele dente, né? Ele não está no momento, ainda está apegado àquele dente, Entendi. entendeu? E você só entende isso numa conversa, numa intimidade, né? Numa intimidade que só existe com a troca, né? Sim. É importantíssimo. Nós temos um amigo em comum, que é o Alexandre Rebelo, que é fotógrafo. Sim. E ele é maravilhoso. Eu sempre falo dessa história. Quando ele foi fazer a sessão de fotos da minha esposa, ele ligou não sei quantas vezes de vídeo pra gente e queria a minha presença também. Sim, E ele perguntou até qual era a melhor música que ela gostava. Ele foi pegando uma intimidade. Quando ela chegou no estúdio, nossa, parecia que conhecia há anos. Essa intimidade que faz toda a diferença, né, Andréia? Exatamente. E na odontologia integrativa, isso é importante. Esse respeito à individualidade e à singularidade daquele paciente é o foco principal. Né? Você passa a ser um pouco de psicólogo dessa pessoa. Também. Dentro da minha limitação, Não, claro. sim, né? Claro. Existe uma frase que fala, englobando geral, que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Exatamente. Mas eu acho que toda a profissão nós somos um pouco de psicólogo, né? A gente tem que entender o porquê que a pessoa está tão nervosa, está tão preocupada. Demora muito a primeira consulta com você, com o paciente, nessa anamnese? Demora. Porque eu faço com calma e eu tento não interromper o que o paciente está me trazendo. Porque, às vezes, numa informação pequena, numa frase, ele traz uma informação muito importante. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem um tique nervoso. Ele desenvolveu, depois do falecimento da filha, um tique nervoso, que ela teve morte súbita, assim, com 38 anos de idade, com um namorado dentro de casa. Quando ela chegou, a filha estava morta. Caramba! E ela tem 4 anos, ela ainda não superou isso, Imagina. normal, né? Sim. E ela disse que estava num lugar lindo, maravilhoso, passando as férias, e o tique piorou. E a gente conversando, eu falei, mas quando é que esse tique piora? Ela falou, quando eu saio de casa, piora. Eu não falei nada para ela, mas fiquei com aquela mensagem. Foi justamente quando ela não estava em casa que a filha faleceu, de morte súbita. Criou um trauma. E ela ainda não tem consciência disso. Isso que eu ia falar, inconsciente. Mas numa frase que ela me trouxe, eu já vou encaminhar para a terapeuta dela para que correlacione esse tique com esse luto, com esse medo, com isso tudo. Então, porque ela já está passando para remédios psiquiátricos pesados. Sim, e não vai resolver. Não vai, porque aí entra de novo, né? Se a pessoa não curar a causa, ela não vai curar as outras coisas aqui. Você enxergou muito bem. Exatamente. Isso, como você falou, intimidade, diálogo uma boa escuta, né? Que aí que vem o quê? O entendimento. Né? Para você poder começar um tratamento ali, né? Exatamente. De forma multidisciplinar. Multidisciplinar, exatamente. Maravilhoso. Como é que uma pessoa, assim, várias pessoas vão ver a nossa entrevista aqui
como é, eu já te indico que eu sou o teu fã, eu te sigo. Tanto que quando você entrou aqui no podcast, eu não sabia se eu dava um abraço ou 2 toquinhos, porque eu tô sempre te curtindo. Ah, que gracinha, adorei isso. Então, assim, como é que a pessoa, ela acha um dentista integrativo? Ainda aqui no Rio de Janeiro ainda são poucos, né? Uhum. Porque, infelizmente, existe muito preconceito dos próprios dentistas. Ah, Os dentistas que trabalham com essa visão mais tradicionalista ou tecnicista da odontologia, eles não aceitam muito bem. Quando a gente traz alguns conceitos de contaminação por vapor de mercúrio, das restaurações de amálgama, do flúor nos cremes dentais, nos enxaguatórios, eles não aceitam, apesar de ter muito trabalho científico já, comprovando, né? tem já instituições americanas que estudam só isso, né? Eles não aceitam ainda. Então, no Rio de Janeiro ainda temos poucos profissionais. O que me chega mais realmente através do Instagram, porque eu acho que é um podcast como o seu, sério, né? Trazendo informação séria. Isso dá uma autoridade quando a gente vai para o Instagram depois também, né? E pessoas que também já conhecem trabalhos dos médicos integrativos, que eles já valorizam o trabalho do dentista integrativo também. Então, muitos já indicam uma visita ao dentista integrativo para a busca de outros problemas que estejam causando doenças sistêmicas, né? Então, ainda é muito restrito mesmo. Então, Instagram, o que chega no meu consultório? Instagram, Google Meu Negócio, Google Ads, as pessoas que têm um interesse nessa visão já vão me buscar lá no Instagram. nessas mídias. Mas ainda é muito pouca gente no Rio de Janeiro. Pela relutância dos próprios profissionais. Sim. Uma pergunta aqui. Então, gente, vocês estão assistindo esse episódio, siga lá Andréia Dentista Integrativa, @Andréia Dentista Integrativa, eu vou deixar aqui, tá? Porque eu credibilizo, porque realmente tudo isso que a gente está falando aqui, olha a importância que tem na vida de uma pessoa, não só para curar uma cárie, né? Mas a causa da cárie, não só para curar um desgaste de dente por bruxismo, mas a causa do bruxismo. Eu acho importantíssimo. E eu acho também, André, que a tendência da odontologia toda a odontologia virar integrativa um dia. Porque é uma maneira tão globalizada de cuidar de uma coisa, eu acho que é até mais eficiente. Sim, eu acho que a medicina, né, como um todo, no futuro, é justamente essa. É a gente voltar para aquele médico de família que já conhecia toda a história, já te acompanha sempre, te dá de dar orientações mais dentro da visão de saúde, né? Que atualmente a gente valoriza muito a doença pouco a saúde, né? A saúde, eu falo que saúde não é só ir ao médico e fazer exame, é todo um estilo de vida, né? Inclusive que reflete na saúde bucal. Mas eu torço para que seja realmente uma odontologia do futuro, mas principalmente para o próprio paciente, né, o próprio indivíduo, buscar profissionais com esse conhecimento, né? Legal. Porque a gente tem a informação, né? Só você buscar a informação. Claro. E você, assim, a gente pode dizer que você é uma guerreira, porque né, você está indo contra a maré. Olha, eu sou acupunturista. Na verdade, essa minha insatisfação com a odontologia tecnicista já aconteceu há mais de 20 anos. Né? Porque a minha primeira especialidade foi a periodontia, que é onde a gente trata as doenças de gengiva, de osso. Gengivite, periodontite. Isso, exatamente. Eu tô craque nisso. Você já entrevistou, né? Eu vou aprendendo com vocês aqui. Exatamente, você é esperto. Então, eu me sentia, como você falou, enxugando gelo. Só tratando o sintoma, a causa. Eu falei assim, gente, não é possível que eu não possa ajudar mais o meu paciente. Fui, então, buscar... A vida me levou para a medicina chinesa. E na medicina chinesa eu ampliei, porque a medicina chinesa
tem mais de 5.000 anos. Ela é ampla E demais. ampla demais. E ela correlaciona não só... ela correlaciona todo o corpo, né? Todas as emoções, tudo. E com o meio ambiente também, né? Então, Sim. ele ainda olha assim, ainda vê o verão, com o verão, o inverno, o outono, cada órgão que é afetado, né? Então, pelo calor, pela secura. Então, aquilo ali ampliou totalmente a minha visão. E nessa época, eu já sofria preconceito dos colegas, porque eles falavam, o que uma dentista vai fazer com a acupuntura no consultório? Eu falei, gente... Quer inventar. Quer inventar, Né? exatamente. Aí um ainda fazia um cara feia, né? Quer inventar. Eu falei, gente, calma, a gente pode ajudar muito mais, né? Porque traz a fitoterapia chinesa, que é Olha, que maravilhosa, maravilha. traz a própria dietoterapia, traz outros recursos que eu não conseguia ter só com a odontologia para ajudar esse paciente com problema periodontal. Né? Que bacana. E às vezes era problema alimentar, às vezes era um desequilíbrio de um órgão. Então, me acrescentou demais. Eu já sofro preconceito já há muito tempo, né? Já há muito tempo. E dentro você já da está odontologia. acostumada. São 20 anos. 20 anos nessa... Só dentro colocando a medicina chinesa dentro do meu consultório, né? Sim. Então... agora eu digo que eu estou me sentindo confortável em falar sobre essas coisas, que antes eu só podia falar assim, petit comité. Não podia falar muito, senão, essa mulher é louca, pelo amor de Deus, ela tá botando acupuntura no negócio. Você já pensou em você, hoje em dia tudo vira infoproduto, tudo vira o curso e tudo mais, e eu já estou abrangendo, eu já querendo abranger o teu negócio. Não, eu preciso Dar abranger. um curso assim, até mesmo para aqueles dentistas, né? Eles não têm conhecimento muitas das vezes. Eles julgam sem ter o conhecimento de causa. Geralmente é por isso. Né? Mas para você passar o teu conhecimento aí dessa longa estrada que você tem, né? E a importância que você vê da odontologia integrativa por você exercê-la e já não se vê mais não a fazendo, para passar essa experiência para outros profissionais, pensa. Cara, eu acho que todo mundo está me levando para esse caminho. Não é a primeira vez que falam isso. Eu acho que eu vou ter que me organizar para passar. Sim. Eu acho que eu já estou chegando numa idade e num tempo de experiência que tem que passar para os mais novos, né? Claro. Mais novos. E isso você pode ser a precursora, às vezes até dessa matéria, ser a matéria de faculdade mesmo. Sim. E os dentistas já se formando com essa consciência. Inclusive, quando eu fiz a licenciatura em ensino superior, o meu TCC foi sobre isso, acupuntura na graduação de odontologia. Olha aí, como é que foi o resultado? Eu tenho um trabalho. Foi muito interessante, quer dizer, modificação de grade curricular é muito difícil, né? Mas foi muito interessante porque o próprio Conselho Federal de Odontologia já regulamentou as práticas integrativas e complementares à saúde bucal. Então, eu acho que isso, em algum momento, é formar um corpo docente para que isso realmente aconteça. Sim. Né? Eu acho importante tem que ter vontade, é só vontade mesmo dos aí a gente já entra na política e tudo mais, né? O Conselho Federal de Odontologia, é CFO, né? Isso. Que é a sigla. Ele já reconhece a odontologia integrativa? Sim, desde 25 de setembro de 2008 tem a regulamentação 82/2008 que reconhece essas práticas integrativas e complementares à saúde bucal, que seriam acupuntura, homeopatia, fitoterapia, florais, hipnoterapia, laser terapia. Então, apesar da odontologia integrativa não ser uma especialidade da odontologia, ela tem o reconhecimento, sim, pelo Conselho Federal de Odontologia, já que ele reconhece, né, eu tenho a especialidade registrada no Conselho Federal de Odontologia dentro da acupuntura. Olha. Então, não pode dizer, como alguns dentistas trazem, que isso é invencionice, isso não existe, se o próprio Conselho reconhece. E por isso que eu te perguntei. É contraditório, né? Claro. Aí entra a falta de conhecimento. A falta de conhecimento. Não é isso? E é bom que aqui você me dá a oportunidade de eu esclarecer isso, né?
Que bacana. Ninguém quer derrubar, não existe briga, nós temos que somar. Exatamente isso. Somar apenas isso. Não tem, ninguém vai tirar o lugar de ninguém. Claro. Gente. É como o Exatamente. podcast, que eu falo que podcast, existem vários podcasts, né? Sim. E não existe concorrência de podcast. Eu acho que é um somando com o outro. Então, você participou do meu, eu quero que você vá participar. Eu estava aqui fora na recepção, já conversando com um cara que faz podcast de Fórmula 1 e tudo mais. Olha. E há uma integração entre os apresentadores, sabe? Muito legal. E eles falam, pô, Robson, eu vi o teu programa, achei maravilhoso. Eu tenho um amigo meu que ele não pode ir no meu, que eu falo de Fórmula 1, mas ele tá doido para ir no seu. Olha que bacana. É para levar informação, gente. O podcast é só para isso. E a função de dentista integrativa é só para acrescentar ainda mais. E quem sai ganhando com isso? O paciente. O paciente, é isso que eu falo. É por isso que eu falo, tem que quebrar paradigma, mudança Total. de mentalidade. Isso é fundamental até para a sobrevivência da profissão, né? Claro, e evolução do ser humano. Evolução do ser humano. E da Exatamente. profissão, que é linda. A tua profissão é linda. Exatamente. Né? O teu conselho é um conselho sério, né? O Sim. CRO, o CFO, que é o Conselho Sim. Federal. Sim. Uma pergunta minha agora. A odontologia integrativa, ela é indicada para qualquer pessoa ou existe contraindicação para algumas pessoas? Não existe. A odontologia integrativa não tem contraindicação. Por quê? Como eu falei, nós temos uma visão individualizada do paciente e dentro da prática da odontologia integrativa, nós temos várias ferramentas. Né? Como eu falei, eu trabalho com acupuntura, trabalho com a ozonioterapia, Olha, trabalho com a terapia neural, trabalho com a fitoterapia, com os florais frequenciais. Então, de acordo com a necessidade do paciente, eu vou trazer a terapia, né, mais adequada ao caso sim. dele. Então, por exemplo, uma paciente que esteja grávida e não possa usar um fitoterápico, eu tenho os florais frequenciais que ele não trabalha com a química, ele trabalha só com a frequência, né, das flores. Então, eu posso trabalhar. Então, não existe contraindicação. Porque é bem personalizado para Muito. cada situação, né, de cada eu paciente. Eu ainda trabalho diferente da alopatia, que é uma dose para você, para mim, para um que, né, pesa 50 quilos, outro que pesa 100, não. Eu faço, através de um teste de biorressonância, a individualização da dose, da quantidade de vezes por dia. Toda a posologia é individualizada. Por quilo da pessoa ali. Não, o próprio não corpo. Só pelo não, quilo. A gente faz um teste muscular, né? Que você pode fazer de força muscular e perguntar ao próprio corpo. 10 gotas, 20 gotas, Olha. 30 gotas, uma vez por semana, 2, quantas vezes por dia, e assim o corpo Ele responde. vai trazendo a necessidade daquela medicação. Então, o efeito é muito melhor e você não desperdiça, né? Não desperdiça a medicação e nem desperdiça os órgãos, né? Claro, que bacana. Uma pergunta que eu vou te fazer, que é uma pergunta que todo mundo está se fazendo ali por trás das câmeras. Vamos mexer na parte mais sensível do corpo humano. Você sabe qual é a parte mais sensível do corpo humano? É o bolso. É verdade. É Assim, verdade. comparando É os verdade. custos com a odontologia integrativa para os custos da odontologia tradicional, há um disparate muito grande? Como é que acontece isso? Não há um disparate muito grande, porque você só agrega valor, né? Quer dizer, o resultado é o mais importante. Então, o valor daquilo, quando o paciente ele sente que aquilo que você está trazendo traz um valor para ele não discute se é mais caro ou se é mais barato, né? E não é nada excepcional. É apenas agregar ferramentas para um melhor resultado. Então, financeiramente, não sente essa diferença. Entendi. Tá? Então, o pessoal ali pode ficar despreocupado. Pode te procurar, que Pode. não vai ter aquela... Vai ser nada absurdo. Porque Não. às vezes a pessoa, é o que eu estou falando, né? É por falta de conhecimento e de pré-julgar. Ai, não vou nessa dentista integrativa, que deve ser muito caro. Não tem nada disso, né, André? Não tem nada disso. A gente está falando de preço e de valores. De valores, E quando a gente exatamente. compara, esse preço vai lá para baixo porque o valor está lá em cima. Exatamente. Né? E principalmente resultado, né? Pois é. Quando você apresenta um resultado
resultado Uhum. não tem, é impagável, né? Exatamente. É impagável. Que- Você sair de lá com a sua necessidade preenchida, eles não têm esse tipo de queixa. Eu tenho umas perguntinhas para você que eu anotei Vamos lá. aqui. Tá, vamos. Né? Quais são as recomendações para manter a saúde bucal em casa, de acordo com os princípios da odontologia integrativa? Na verdade, são os princípios, né? Como a gente tem uma visão sistêmica, os princípios de saúde, né? Uhum. Horas de sono, qualidade de alimento, ingesta de água, cuidar das emoções, uma atividade física regular. Porque eu falo uma coisa, né, que é uma maneira simples de falar, que o sangue que corre na boca, na gengiva, é o mesmo que corre no pé, né? Sim. Então, ali você vai trazer para a boca, dentro de uma boa alimentação, os minerais necessários, as vitaminas necessárias para uma saúde óssea, para uma saúde gengival, Uhum. né? E em casa, a única coisa que eu sempre oriento é também cremes dentais sem flúor, né? Ah, e tem isso, é? Sim, já se sabe que o flúor ele é um metal tóxico, principalmente para uma glândula chamada tireoide, Uhum. né? Porque compete com terminações do iodo, então ela baixa muito o hipotireoidismo também por causa desses terminais que estão ocupados por metais que não são, Uhum. né? Então, creme dental, enxaguatório quando necessário, sem flúor, uma raspagem da língua em jejum para remoção de toxinas pela manhã. Então, são cuidados locais e cuidados gerais com a saúde. Com a saúde. E você sempre fala, e a maioria das pessoas que vem aqui da saúde, né, nesse quadro de saúde 360, a gente vai aprendendo muito. Você falou agora de tireoide e hipotireoidismo, e esteve aqui, né, a doutora Ilara Schiavo, que ela é endocrinologista, minha amiga da Band, também conhecedora do assunto, e falou muito sobre o iodo, falou muito sobre as causas da tireoide, do hipotireoidismo. Depois eu vou te passar o contato dela, Passa, que pode ser mais uma, que ela é fera também, aqui só vem fera. Passa. E eu já vou sim. juntando já. Doutora Fabrícia Meneghini, que veio aqui, psiquiatra, ela é excelente, né? Excelente. Maravilhosa. Então tem pessoas aqui que a gente vai integrar, vou integrar a maior galera contigo lá. Ótimo. Tô precisando. Vai a casa do garoto toda lá. Tô precisando pra gente trocar. Não é? Eu tô achando maravilhoso esse papo aqui. Até eu já quero me integrar com você já na comunicação. Na odontologia integrativa, o que traz de mais moderno para as enfermidades bucais? Olha, o último ferramenta que eu estou trazendo agora para o consultório é a cannabis medicinal. Olha, a cannabis entrando. Dentro da minha especialidade, que é odontologia, né? Sim. Então, já tem tem estudos bem robustos sobre a cannabis na odontologia, trazendo principalmente para ansiedade, melhora do sono, pacientes com dores crônicas, né? Dores de ATM, dores de neuralgia do trigêmeo. Pacientes com medo de dentista também. Até hoje. Até hoje nós temos pacientes com medo de dentista por traumas, né? Daquele motorzinho? Do motorzinho ou de dentistas que não eram atenciosos, não eram cuidadosos, né? Então eram violentos na abordagem. Então, também a cannabis é excelente para isso. Então, eu estou agregando agora essa ferramenta para ajudar mais ainda, né? Até no pós-operatório, porque ele trabalha com o sistema imunológico também. Melhora do sistema imunológico. Porque a gente tem um sistema que a gente chama de sistema endocannabinoide no corpo, que nós já temos esses canabinoides naturais no nosso corpo. E a cannabis medicinal, né, ela atua nesses mesmos terminais naturais do nosso corpo, tanto no sistema nervoso central quanto no sistema imunológico.
Gente, maravilhoso. Então, você tem uma vasta possibilidade de ajudar o paciente dentro da odontologia também, né? Sim, e a cannabis está entrando com força total na medicina. Eu tenho um amigo meu, que é o João Migovski, que é filho do médico Edmilson Migovski. Ele tem até o cliquecannabis.com. Olha, Né? E aí avança muito. A minha filha, inclusive, vai fazer pós-graduação. Ela acabou de se formar em medicina veterinária, da cannabis na medicina veterinária. ótimo, excelente. E atualmente a gente também tem muito paciente com a qualidade de sono ruim, né? Uhum. E ronco, apneia do sono, né? Que a apneia do sono é até perigosa, né? Tem Sim. casos de infarto porque a respiração, baixa de respiração. E a cannabis também atua nisso, na melhora do sono. Olha só. Olha, melhora do sono e da respiração. E vamos entrar um pouquinho aqui em mitos e verdades. Toda a minha entrevista tem esse quadro de mitos e verdades para a gente desmistificar, Ótimo. né, Ótimo. coisas que às vezes é uma mentirinha, mas que água mole em pedra dura, tanto Isso. bate até que fura. De Exatamente. tanto que a mentira é repetida, as pessoas acabam... Cria uma verdade. Cria uma verdade. A primeira aqui. Mito ou verdade? A odontologia integrativa não é baseada em evidências científicas. Claro que não. Isso totalmente mito. Mitaço aqui, velho. Mito. Inclusive, como eu falei, se o Conselho Federal de Odontologia reconhece como terapias complementares à saúde bucal, ele não teria uma responsabilidade, né, tamanha se fosse uma panaceia sem uma comprovação Sim. científica. Então, quem tem alguma dúvida, entra lá no PubMed, que você vai ver sobre todos os assuntos que eu trouxe aqui, eles estão lá com um embasamento científico. Bacana, a gente já tinha conversado sobre, eu fiz questão de firmar com mitos e verdades aqui para a galera ali saber que a odontologia integrativa é reconhecida, inclusive, pelo Conselho Federal de Odontologia. Bacana Sim. isso. Mito ou verdade? A odontologia integrativa pode ser benéfica para pessoas que buscam uma abordagem mais holística para a saúde bucal, mas também pode ser útil para pacientes que desejam combinar métodos tradicionais com tratamentos complementares para obter melhores resultados. Verdade, total verdade. Um dos objetivos é justamente isso, a gente agregar ferramentas mais biológicas, por exemplo, a ozonioterapia, laser terapia, fitoterapia, aos procedimentos tradicionais. Uma cirurgia, fazer um preparo pré-operatório com ozônio, já trazendo esse sistema imunológico mais aflorado. No pós-operatório também, durante o operatório também pode ser, na doença periodontal, o laser é excelente. Então, não só para pessoas que buscam um tratamento natural, mas a gente agrega para qualquer paciente que esteja sob tratamento. E você falou de duas coisas, né? Dois tipos de tratamento que está super em voga, que é justamente o ozônio, que é a ozonioterapia, e a laser terapia também, né? Exatamente. Os dois estão muito em voga, né? Sim. Justamente pelo crescimento dessas pesquisas científicas, tem provas que tanto antes, durante e depois, você tem benefícios, melhora na recuperação do paciente. Né? Então, eles estão sendo integrados na rotina mesmo, né? Bacana. Então, há uma atualização aí na saúde, né? Claro. Com a odontologia integrativa. Sim. Vamos aqui a mitos e verdades. Esse aqui vai até o último aqui, depois eu vou passar... Ah, não, ainda tem mais um aqui que eu achei interessante. Eu mesmo que fiz essa aqui. Mito ou verdade? Vamos fazer alguns mitos e verdades sobre agora o cannabis, Sim. ok? O tratamento de cannabis medicinal, Sim. tá? Mito ou verdade? Assim como qualquer outra prática de saúde, é importante procurar profissionais qualificados e experientes na odontologia integrativa para garantir a segurança e eficácia dos tratamentos. Perfeito. Dentro eu mesma, dentro desse novo conhecimento da cannabis, eu fui buscar uma especialização, né? Dentro do conhecimento geral e agora aprofundando dentro da odontologia, porque a cannabis, como todo fitoterápico, ele é natural, ele tem resultados fantásticos, mas não é uma panaceia, né? Não é uma panaceia, não serve para tudo e nem para todos.
Então, você tem que ter profissionais que tenham conhecimento, estudo sobre o assunto, para, a partir daí, você ter um acompanhamento junto ao paciente, né? Porque é um tratamento longo, então você tem que ter um profissional ali de confiança que esteja te acompanhando para ter um resultado excelente, né? Então, anamnese, tudo aquele processo normal para outra terapia, mas na cannabis você tem que ter uma grande atenção mesmo. Porque existe um grande preconceito, né? Ligam a cannabis ainda ao baseado, a maconha, né? O pessoal, é coisa de doidão. Gente, é o que eu falo, as pessoas, elas se ligam muito no que escutam. E não se aprofundam no assunto. Porque quando se aprofunda, vê que ela está repetindo coisas ali. Exatamente. Existe uma coisinha que a gente esqueceu de fazer, né? Pensar, né? Sim. A informação, a informação tem todo tipo de informação. Você tem que pensar em cima da informação, né? Claro. Será que aquilo é verdade? Será que aquilo ali, a quem? Quando a gente começa a estudar determinadas coisas, a gente começa a ver que muita informação serve para um determinado fim que não é o bem da população. Sim. Né? Sim. São as informações tendenciosas. Tendenciosas, ali, né? exatamente. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Vamos começar a pensar para quem está servindo essa informação? Para mim ou para algumas pessoas ou algumas instituições, não é isso? Exatamente. Quando eu comecei a estudar mais profundamente sobre a cannabis, né? Até dentro do uso recreativo, você começa a perceber que muita informação foi manipulada. Muito por outros interesses, né? Inclusive porque a gente já fala até de preconceito racial, porque foi trazido pelos negros escravos que usavam para aliviar as suas dores depois de um dia de trabalho, né? Então, foi a demonização da cannabis, né? E isso a cannabis medicinal também sofre, né? Sofre. E você começa a ver resultados, tem associações tão sérias. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem a APEP, que é maravilhosa, super séria, ajuda crianças com epilepsia refratária. Olha isso. Nossa, que não tem condições financeiras para comprar um importado. Então, tem um lado tão lindo que a gente acaba deixando por terra por causa desses preconceitos e falta de informação. E dos mitos também, né? E a gente tem que aprender a usar o celular como ferramenta. E não só para olhar um Instagram, não só para ver uma partida de futebol. Se você bota no Google ali, você bota ali o assunto que... Gente, a informação está na palma da sua mão. Exatamente. Na nossa época, a gente tinha que ir para a Biblioteca Nacional. Livro físico, né? Não é isso? E hoje as pessoas têm que usar, gente, vai lá, perde 15 minutos, você vai ganhar em conhecimento, né? Porque a ignorância, às vezes, não é culpa sua, não. Você está repetindo coisas de um ignorante. Então, você vai lá, estão falando isso da cannabis? Deixa eu estudar melhor sobre isso aqui. O que ela traz benefícios? Porque existe a indústria, né? Indústrias fortes que estão por trás aí, que não é interessante, às vezes, a cannabis subir, que aí elas vão cair. É igual o carro elétrico, né? E a briga com os árabes lá com o petróleo. Aí falam, não, o carro elétrico não presta, uma bateria 40 mil, mas é a tendência para acabar, né, com o buraco da camada de ozônio e tudo mais. Então, vamos olhar os interesses de quem está falando mal daquilo que é a tendência. Não é isso? Exatamente, é a tendência mesmo. Você trazer a cannabis para a realidade da medicina é a tendência mesmo. Por isso que eu estou agregando essa ferramenta agora. Não, cada vez mais a minha admiração por você. Eu adoro. Aqui, tudo que é bom, eu falo que passa muito rápido. A gente está conversando há mais de uma hora aqui. E eu tenho que entregar ao estúdio. Eu vou te convidar para você retornar à Casa do Garay, que já é tua. Você já vai ficar com a chave da Casa do Garay aqui. Você é uma garay que você conquista com o teu conhecimento, com a tua simpatia, com a tua energia. Parabéns por isso. Parabéns por você bater de frente ali, remar contra a maré, mas em prol de uma causa importante, que é a saúde dos teus pacientes. Toda a minha admiração, cada vez mais por você, Andréia. Obrigada. Eu falo sempre, obrigada por estar aqui. Foi um prazer novamente. Você é uma pessoa que é uma troca...
rica, né? A nossa Sim. troca aqui sempre é muito Total, rica. amém. E eu falo o seguinte, que eu não sou dentista, eu estou dentista, né? O fato de eu estar dentista, eu tenho que ser coerente com toda a minha filosofia de vida. E a minha filosofia de vida é ajudar... Ao próximo ali. Dentro da minha pequena informação, é ajudar o próximo. Então, dentro da odontologia, eu procuro também fazer isso, o melhor para o paciente. E parabéns, você está fazendo muito bem. Eu estou muito orgulhoso de ter você como minha amiga e como minha convidada aqui do podcast do Garay. Você Obrigada. quer deixar a tua câmera aquela ali? Você quer deixar algum recado ou falar alguma coisa para alguém? Falar um pouco mais sobre um resumo assim da odontologia integrativa? Eu gostaria de falar o seguinte, eu acho que a medicina, a odontologia do futuro, digamos assim, é o nosso autoconhecimento, né? Autoconhecimento do nosso corpo, autoconhecimento da nossa boca, né? E com isso a gente vai dominar, a gente vai ter assim, autonomia sobre a nossa vida, né? A informação ela tem que ser benéfica e trazer uma autonomia e independência para a nossa vida. A gente poder escolher o que a gente quer colocar para dentro do nosso corpo. Maravilha. Então fica aí a mensagem de Andréa Barros, essa minha amiga dentista integrativa. Sigam ela lá nas redes sociais, @Andréa Dentista Integrativa. André, muitíssimo obrigado por abrilhantar o nosso podcast Casa do Garay. Gratidão, gratidão. E até a próxima. Até a próxima. Gente, a gente vai ficando por aqui. Fiquem ligados na gente, continuem curtindo. Para você que ainda não inscreveu, aqui, ó, esse botãozinho aqui, ó, vermelhinho, inscrever-se, é só clicar nele, não custa nada. E todas as vezes que a gente entrar aqui e tiver novas entrevistas, você será notificada para enriquecer ainda mais o seu conhecimento. E nesse símbolozinho aqui de OK, dá um OK só para o algoritmo do YouTube entender que o nosso programa não é desrespeitoso e a tendência dele é só enriquecer o teu conhecimento, tá? Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.